Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. No vídeo anterior, nós discutimos os princípios neoliberais e sua falência completa diante da crise, da pandemia do Covid-19 ou coronavírus. E nós propusemos, ao final, que era preciso ter medidas claras. Então, esse vídeo é para apresentar o início da apresentação de algumas propostas que são absolutamente essenciais para que nós superemos essa crise. E aí é preciso jogar fora pressupostos construídos nesse período neoliberal que se tornaram verdadeiros dogmas de fé intocáveis. Isso tudo tem que ser, essa tralha toda tem que ser jogada fora. Quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e discutam para que nós possamos debater. Então, aqui nesse vídeo eu vou ser bem claro, vou colocar um tópico, discuto e passo ao tópico seguinte. Não sei se dará tempo de discutir todos, mas esse é o princípio da nossa discussão. Hoje, eu quero me deter nas medidas necessárias no setor financeiro para que nós possamos superar essa crise. A primeira medida que eu proponho, que aí nós podemos discutir, é a suspensão de todos os empréstimos, suspensão do pagamento de todos os empréstimos junto aos bancos e às financeiras. Suspensão. Em outros países tem sido adotada a suspensão das hipotecas. Eu defendo a suspensão dos empréstimos. Suspensão dos empréstimos. E nesse período não serão cobrados juros e eles ficam suspensos até que nós tenhamos superado essa crise. É preciso que seja tomada uma medida assim, certo? Suspender os empréstimos, esse ganho do setor financeiro. Bem, essa suspensão é absolutamente essencial para que as famílias tenham dinheiro para fazer frente às suas necessidades. Necessidades que, ao contrário do que se imagina, que vão ficar em casa, vão gastar menos. Não, os gastos serão maiores, né? Principalmente os gastos de saúde. É preciso suspender esses empréstimos para dar uma folga às famílias. E principalmente aquelas famílias que dependem de vendas do seu trabalho, são trabalhadores autônomos. É preciso dar esse respiro para as pessoas, né? Os cartões de crédito, segunda medida, limitação dos juros ao mesmo valor da Selic. É preciso corte. Esses juros escorchantes, juros criminosos de 300% ao ano, precisam ser cortados, precisam ser regulados. É preciso limitar esse massacre que é promovido contra a população brasileira que possui cartão de crédito. Esse é um fato essencial. Essa é uma das fontes principais de enriquecimento do setor financeiro, certo? Terceira medida, fixar o valor do câmbio, ou seja, a relação real-dólar. Regular o mercado de câmbio. Regular, fixa o valor. Nós vamos precisar das reservas cambiais do Brasil para comprar equipamentos que salvem vidas. O governo está torrando as reservas cambiais. Ele está propondo agora um pacote de venda de dólares para os bancos no valor de 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. Ele vai vender os dólares mais barato para o mercado e mais adiante ele vai assumir um compromisso de recomprar esses dólares e provavelmente por um preço mais caro. É preciso ter esses 30 bilhões de dólares. Imagine o que significariam esses 30 bilhões de dólares em camas hospitalares, em remédios, em respiradouros, em laboratórios, em testes para o Covid-19. 30 bilhões de dólares para que o mercado cambial continue funcionando. Funcionando para quem? Funcionando para quem? Para o benefício desses grupos que sugam
dos setores vampiros da sociedade brasileira. Quarta medida, suspensão do pagamento de juros do setor público para a dívida interna, dívida pública congelada. Nada de pagar. Todo o dinheiro dos setores públicos deve ser garantido para a sustentação da saúde pública e para a sustentação das pessoas, das famílias que estão desempregadas, que vão ficar paradas. Nós não sabemos quanto tempo. E aí você vai arrecadar tributos dessas pessoas. A pessoa vai à farmácia, compra um álcool, paga tributo, esse tributo vai para a dívida pública. Bem, essas medidas que eu disse até agora serão em benefício daqueles que ficaram desempregados. Só aqui no nosso estado, na nossa capital, foram 5.000 pessoas desempregadas no setor de restaurantes, bares e restaurantes. É para aqueles que vendem, que já numa situação terrível, vivem vendendo água, laranja nos sinais, que limpam o vidro de carros, os vidros de carros, aqueles que precisam vender bombom nas ruas, aqueles que vivem de aplicativos de transporte, as diaristas, todas essas pessoas perderam imediatamente sua renda. É preciso recursos para sustentá-las. Como eu estava dizendo, suspensão dos juros da dívida pública interna. Suspensão. Imposto é fundamental. Nós não podemos depender da boa vontade de um bilionário que dê dinheiro para respiradouros mecânicos. Imposto sobre grandes fortunas. Ao invés de cobrar mais imposto ou reduzir o pagamento de funcionários públicos ou de outros setores, cortar pela metade o salário daqueles que vão ficar empregados. Isso é de uma crueldade. Vamos cobrar impostos sobre grandes fortunas. Teve aí um bilionário que de 2018 para 2019, dono de um banco, que ficou 19 bilhões de dólares mais rico às nossas custas, sugando o povo brasileiro, vampirizando, são parasitas. Esses são mais perigosos do que o Covid-19. Esses promovem as mortes. Bem, tributos sobre as grandes fortunas, impostos sobre as grandes fortunas, imposto imediato sobre as grandes fortunas. Eles precisam pagar por esse longos benefícios que eles receberam durante esse período neoliberal. Fim do que se chama de operações compromissadas, onde o Banco Central paga juros ao dinheiro que os bancos privados não conseguiram emprestar. Isso é ridículo. Ridículo. Totalmente ridículo. Você vai pagar juros porque o banco não emprestou dinheiro. Ele não precisa nem emprestar dinheiro. Ele pode manter o dinheiro lá em caixa. Por que eu vou emprestar para uma pessoa que pode quebrar e não me pagar? É melhor emprestar para o governo, que vai me pagar daqui a 3, 4 dias com um valor ótimo. É um negócio inominável, um negócio assim impensável. É um mecanismo de sangria do povo brasileiro para esse setor financeiro. Né? O que se chama operações compromissadas do Banco Central. É um compromisso com a morte. São operações compromissadas com a morte do povo brasileiro. Bem, eu, na verdade, acho que esses bancos privados, os maiores bancos privados, o Banco do Brasil deveria ser reestatizado. O Banco Bradesco, Itaú, Santander, esses bancos, grandes bancos privados, deveriam ser estatizados. Né? Eles trabalham contra o povo brasileiro. Era preciso a estatização. Não é para... O governo vai permitir que as empresas em dificuldade, pequenas, médias empresas, possam fazer empréstimos nos bancos. Olha só, o governo está garantindo que os bancos vão receber dinheiro para emprestar às pequenas e médias empresas. Meu amigo, minha amiga,
As pessoas, não, os pequenos negócios, os bares, os restaurantes, os hotéis, não vão ter como se sustentar, garantir capital de giro, empréstimos, só vai tornar a situação pior, só vai tornar o tombo maior. Não é empréstimo que vai salvar esse setor. Não são empréstimos. É apertar ainda mais a corda naquele que vai ser enforcado. Então não é essa a medida. Por último, né, junto com a possibilidade da estatização dos bancos, se não houver estatização, tributo imediato sobre o setor financeiro. Tributo sobre os lucros, dividendos que eles distribuem aos acionistas, sem um centavo de imposto a ser cobrado. Os bancos se tornaram a fonte essencial do empobrecimento do conjunto da população e do super enriquecimento desse setor que está acima das nossas imaginações. O nível de riqueza que eles possuem está acima das nossas imaginações. Né? Para você ter uma ideia, se você tem... você fica mais rico, não é que você ganhou 19 bilhões. Você fica mais rico 19 bilhões. Se você divide isso... 19 bilhões ganho num ano a mais, dividindo por 365 dias, dá o valor de 52 milhões e 54 mil e 794 reais por dia. A pessoa ficou mais rica 52 milhões de reais por dia. Por hora, ela ficou, a cada hora ganhou 2 milhões 168 mil reais por hora a mais. Se você divide por minuto, ela ficou 36 mil reais por dia, por minuto, mais rica no ano. Um respirador dá 75 mil reais. Então, 2 minutos, a cada 2 minutos, no ano todo, daria um respirador. Entende? Que é como é preciso taxar essas pessoas, elas precisam pagar o preço por terem destruído saúde pública, previdência pública, emprego, nível de vida, por nos manter acorrentadas a esse sistema que só serve a esses bilionários que são como deuses cruéis pairando acima da vida e da morte. Até o próximo vídeo.